Embaixadores de Sião, nos dias 13 e 14 de junho, na Igreja Congregacional do Calvário, em Campina Grande, pela ocasião do jubilamento do pastor João Bosco e 50 anos de Embaixadores de Sião na estrada. Por onde
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esse belíssimo hino interpretado pelo conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário, que esteve também participando do 101º aniversário do conjunto coral Roberto Rey de Cali da 13 de maio. Para aqueles que não sabem, conjunto coral Roberto Rey de Cali, em homenagem ao primeiro missionário que fundou a primeira igreja congregacional no Brasil, prestou esta homenagem denominando o seu fundador com o nome do conjunto coral Roberto Rey de Cali da Catedral 13 de Maio, que celebrou 101 anos de ministério do louvor. E o conjunto coral Saracale, também em homenagem póstuma, em memória à esposa do Roberto Rey de Cali, fundador da primeira igreja congregacional, foi ele quem plantou a primeira igreja congregacional no Brasil. Em homenagem, portanto, à Igreja do Calvário, deu o nome ao conjunto coral Saracale, esposa do Roberto Rey de Cali, para aqueles que não sabem. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 2 de junho, hoje inclusive celebra-se o Dia Nacional da Imunização. E é bom você ter cuidados, principalmente diante de epidemias, pandemias, viroses, imunizar-se tomando os devidos cuidados, as medicações para imunizar o seu corpo contra doenças, epidemias. Portanto, nesse Dia Nacional da Imunização, o programa Opção para a Vida dá esse conselho para você ter maiores cuidados para não contrair determinadas doenças e tantos males que são prejudiciais à nossa saúde. Dentro de instantes, ouviremos a continuidade da palavra que nós iniciamos ontem e você, ao término deste programa, ainda ouvirá o conjunto coral Saracale. Convido você a que juntos façamos uma brevíssima oração. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos presenteando. Fala ao nosso coração através de toda esta palavra, de todo este programa, cânticos e louvores, em nome de Jesus. Amém. Paulo, no capítulo 5, no versículo 9 dessa carta, eu vou ler para vocês. Nessa primeira carta, ele está falando que já escrevera antes uma carta para aquela igreja. Capítulo 5, versículo 9. Muitos exegetas discutem que aqui Paulo deu uma informação que essa não era a primeira carta, ele já tinha enviado uma primeira carta, essa seria no caso a segunda carta, e a segunda carta seria a terceira. Agora por quê? Porque preste atenção o que ele diz aqui. O que ele diz aqui no capítulo 5, versículo 9: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha, ele está dizendo, já em carta vos anunciei, vos escrevi para vocês já receberam essa mensagem. Então essa carta que Paulo está falando no capítulo 5, versículo 9, ela existiu, só que ela foi extraviada. Aí você diz assim, pastor, se foi extraviada, porque não fez parte do cânon sagrado do Novo Testamento? Bom, pensa-se ou crê-se que ela não tinha tanta coisa que fosse necessariamente importante para que fosse escrito, porque Paulo já tinha dito aqui muita coisa nos capítulos 3, capítulo 5, capítulo 7, né? No capítulo 3 ele fala sobre divisões, no capítulo 5 ele fala sobre promiscuidade, que havia incesto na vida, havia até quem estivesse tendo relação com sua própria mãe. No capítulo 7, Paulo está falando, não leve as causas que vocês têm para discutir aos tribunais, o Supremo Tribunal de Justiça da época. Não leve, porque isso é um escândalo para ele. Vocês têm gente ancião na igreja que pode tratar desse assunto, tem os oficiais, tem os presbíteros. Não levem isso para o mundo, isso vai ser um escândalo para o evangelho. Então, no capítulo 7 ele fala sobre casamento, no capítulo 6 ele fala sobre litígio entre irmãos, que eu acabei de falar, de sorte que cada um desses problemas existentes na vida da sociedade em Corinto estavam refletindo na vida de muitos membros da igreja. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês pensam que isso é novidade para os nossos dias? Não é novidade. Vou citar apenas um exemplo aqui. Vocês estão lembrados que alguns anos atrás, quando foi descoberto aquele escândalo do mensalão, lá em Brasília tinha a bancada chamada evangélica. Estão lembrados? E esses deputados
que faziam parte dessa bancada evangélica estavam orando e agradecendo por propinas. Isso está certo, irmãos? Isso está totalmente na contramão da palavra de Deus. Mas eram evangélicos, entre aspas, né? Porque isso não é atitude de quem é convertido, isso não é atitude de quem se tornou uma nova criatura. Como Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, se faz novo. Então não se escandalize que hoje a gente convive com esses problemas tanto quanto como naqueles dias. Cristãos que às vezes, por exemplo, têm um relacionamento extraconjugal, além da esposa tem um outro relacionamento com A, com B, com C, com D, e como se isso fosse normal. Então estas coisas, elas sempre existiram e nunca vão deixar de existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o evangelho entra no coração, penetra no coração do homem e transforma a sua vida, ele se torna uma nova criatura. Ele não vai ter mais esse comportamento, né, de perversão, pervertido por causa do pecado, porque ele agora tem uma nova vida que ele conheceu através do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então acredita-se que Paulo escreveu antes dessa primeira carta, e ele diz isso aqui no capítulo 5, verso 9: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ele estava falando na primeira carta aqui, que como nós temos, mas citando fazendo uma referência que ele já tinha escrito alguma coisa anteriormente, para que eles tivessem cuidado com aqueles que são impuros, que vivem uma vida promíscua, uma vida completamente pervertida. Então, irmãos, Paulo está mostrando aqui, através desse estudo que nós estamos vendo hoje, que nada que acontece hoje, no passado já existiu também. E aí, segundo um comentarista que eu estava lendo, quando Paulo escreveu essa epístola, aqui como nós a temos, ele já fazia 20 anos que tinha se convertido ao evangelho, 20 anos, e ainda sofria perseguição sem precedentes. E ele se encontrava, quando escreveu essa epístola, porque foi assim: Paulo foi na sua segunda viagem missionária, plantou essa igreja e continuou o seu ministério. Depois ele voltou para rever os irmãos, mas essa carta, primeira carta aqui que eu li para vocês, ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta, através de uma informação que ele obteve de uma família de Cloé. Era uma família muito ligada ao ministério do apóstolo São Paulo. Disse: olha, chegou lá para visitar o apóstolo São Paulo em Éfeso e deu um relatório. Disse: olha, a igreja de Corinto está assim, assado. Você conhece a cultura, sabe que o povo lá é um povo pervertido. Então isso tudo que você precisa de saber, como é que está a igreja, porque Paulo plantou a igreja, ele era o pai na fé de muitos daqueles cristãos. E quando ele tomou conhecimento disso, aí ele se pôs a escrever essa primeira carta aqui, embora que ele já tinha falado anteriormente no capítulo 5, versículo 9. Então, ele começou pelas informações que ele obteve, a falar muita coisa que a gente vai ver no finalzinho aqui, certo? Então, ele estava em Éfeso, isso no ano de 51, 52, varia um pouco, não tem assim muita precisão quanto ao tempo que foi escrito. E aí ele escreveu essa carta exatamente para corrigir os erros que estavam acontecendo na vida de muitos cristãos dentro da igreja. Não pense, os irmãos, que todo mundo que está aqui é como se fosse anjinho de asa, está tudo beleza. Não pense isso. Nós somos falhos dos pés até os cabelos da nossa cabeça. Sujeito, não tem ninguém aqui perfeito, sujeito às fraquezas dessa carne. Inclusive a palavra de Deus diz assim: quem pensa que está em pé, tenha cuidado para não cair. Pois bem, então Paulo, quando tomou conhecimento, conforme ele fala isso no capítulo 1, versículo 11, que a gente ainda vai chegar lá, ele diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós, e o pior, esses litígios estavam sendo levados aos tribunais de justiça para julgar as causas entre os irmãos. Ou seja,
processos na justiça, questões doutrinárias, a vida moral era vergonhosa, conforme vemos nos capítulos que eu já citei, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Pois bem, então Paulo ficou indignado. Ele disse: não pode isso acontecer. Quem nasceu de novo, quem está em Cristo é uma nova criatura. Não é para acontecer esse tipo de coisa mais. E como ele era o pai que tinha plantado aquela igreja em Corinto, né? Ninguém além dele, mas ninguém mesmo além dele, e somente ele tinha a responsabilidade de tratar desses problemas. Só Paulo mesmo poderia ter autoridade para chegar e dizer: vocês estão errados, não foi isso que eu falei para vocês. Eu mostrei para vocês a diferença que vocês devem exercer como cristãos diante de uma sociedade corrompida como havia em Corinto. Então Paulo chamado, ele diz aqui no versículo 1, vamos ao primeiro versículo, começando aqui já a desenvolver o estudo. Paulo chamado pela vontade de Deus, ele usa essa expressão aqui, e eu chamo a atenção dos irmãos, porque ele diz isso: Paulo chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Por que Paulo está dizendo aqui, Paulo chamado pela vontade de Deus? Vocês devem estar lembrados que Paulo se converteu bem depois, mas muitos tempos depois, que Jesus já tinha sido crucificado e ressuscitado. Inclusive ele faz uma analogia comparando-se aos demais apóstolos. Ele diz: eu sou como um filho que nasceu fora de tempo. Quer dizer, porque Paulo era como se fosse discriminado. Você não esteve andando com Jesus, você não faz parte do colégio apostólico. E é por isso que ele diz: olha, eu fui chamado por Deus quando ele ia a caminho de Damasco. Vocês conhecem a história. Foi ali que Paulo teve um encontro e um chamado específico para ser um grande apóstolo. E eu quero dizer para vocês que quando a gente, como eu falei para vocês, nessas viagens que a gente fez, em Corinto principalmente, eu digo: meu Deus, como é que esse homem conseguiu sair lá de Jerusalém, chegar aqui? Não tinha transporte movido a gasolina, Diácono Assis. Não tinha transporte movido a óleo diesel, não tinha avião, não tinha, se fosse viajar de navio, era muitos dias navegando para chegar lá. E esse homem tinha uma visão de fazer isso tudo, às vezes andando a cavalo, de camelo, ou de jumento, ou a pé. E esse homem alcançou uma grande parte da Europa, pregando a palavra, plantando igreja. Eu digo, hoje a gente tem tantos recursos, a gente tem hoje sistema de telecomunicações, internet, tudo, o avião que você pega aqui, um avião, sai de manhã e de noite está do outro lado do mundo. E esse homem, sem esses recursos de nada, comparados aos de hoje, alcançou o mundo, e nós muitas vezes ficamos parados no tempo e no espaço. Agora, irmãos, vejam bem, quando ele usa essa expressão, ele se sentiu chamado pela vontade de Deus. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, ele diz a mesma coisa, mas com algo que eu chamo a atenção dos irmãos. Ele diz aqui, no versículo 1, Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo estava defendendo a sua credencial apostólica. Eu não fui chamado como vocês estejam julgando que eu me aventurei a ser um apóstolo. Não, Jesus me chamou, foi pela vontade do Pai que Jesus me chamou, e eu hoje sou apóstolo credenciado. Paulo estava dizendo assim: acreditem no que eu estou passando para vocês. Ele não precisava disso, mas ele estava tentando mostrar, persuadi-los que realmente ele dá essa ênfase: apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Essa ênfase era exatamente para reivindicar diante e o reconhecimento de todos que a sua credencial tinha sido auferida por Jesus, pelo Pai, através de Jesus, quando teve aquele encontro com ele lá em caminho de Damasco. Bom, então, meus irmãos, dá para vocês terem uma ideia que para que Paulo fosse crido, aceito por todos aqueles que ele estava agora mostrando a mensagem do Evangelho, que transforma, que liberta, que restaura,
que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, era suficiente para que eles realmente acreditassem que Paulo tinha autoridade para falar. Porque quem era Paulo antes? Era perseguidor do Evangelho, era inimigo do Evangelho. Muitos cristãos eram presos, aprisionados, outros eram mortos, até como o caso de Estevão, por apedrejamento. No versículo 2, vamos aqui, continuando o estudo, ele diz assim: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Porque Paulo está dando também ênfase a essa questão de se dirigindo à igreja de Deus. A palavra igreja, ela significa eclesia ou assembleia. Paulo não estava falando somente para aquela igreja que estava em Corinto, estava falando para aqueles cristãos que estavam em Corinto, mas também para, como ele diz aqui, para todos aos santificados em Cristo Jesus. Olha, vocês foram chamados para ser santos, não continuem vivendo essa vida promíscua, essa vida, como dizia o pastor de saudosa memória, Gerson Barbosa de Menezes. Muitos cristãos estão com o pé na igreja e o outro no mundo, pé na igreja e pé no mundo, pé na igreja e outro no mundo. Então, não é assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar a um e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então Paulo está chamando a atenção dos irmãos, porque eles foram chamados para ser santos. É o nosso título do estudo de hoje, chamados para ser santos, né? É a série, chamados para ser santos. Mas o subtítulo, chamados para ser seu povo. A gente vai ver dentro de alguns instantes, por que chamados para ser seu povo? Porque a palavra eclesia significa os chamados para fora, quer dizer, chamados de fora do mundo para compor e constituir a igreja. Então nós somos chamados para fora, e temos que fazer a diferença entre aqueles que estão no mundo e aqueles que foram chamados para ser santos. Todos nós, irmãos, temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade começa aonde? Começa aqui na igreja? Começa onde? Em casa. Começa em casa. A minha esposa, os meus filhos, os seus pais, os meus pais já partiram, mas serão os primeiros a fazer uma leitura. Que grau de cristianismo, que grau de vida cristã você está cultivando? E aqui eu já falei para vocês muitas vezes, isso acontece às vezes, o pai chega para uma empregada doméstica, às vezes não é nem evangélica, e diz assim: olha, se chegar um telefonema de seu fulano de tal me procurando, diga que eu não estou, ele estando em casa. Esse é o evangelho que muitos cristãos estão pregando hoje. Não é a teoria, é a prática. Ou então o pai chega para um filho e diz: olha, meu filho, não beba, não fume, isso faz mal à saúde e tal. Mas aí no final de semana ele compra uma cervejinha, né, para tomar em casa, né? Acende um cigarro. Que autoridade esse pai tem de exortar ou instruir o seu filho que não faça isso nem aquilo? Então vejam bem, começa em casa, irmãos. Da porta de casa vai aonde você trabalha, da porta de casa vai para onde você estuda, seja na escola, seja na faculdade, na universidade. Da porta de casa vai quando você está viajando, onde quer que você esteja. É por isso que Paulo diz aqui: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar, por exemplo, através da história da igreja, nos séculos passados, hoje aqui reunido como estamos aqui agora na casa do Senhor, com todos que em todo lugar, seja onde for, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Interessante que aqui Paulo está dizendo o seguinte: aos santificados em Cristo, Ele foi quem nos santificou, e nós somos santificados como membro do seu corpo. Você faz parte do corpo de Cristo, sim ou não? Amém, irmãos? Sim ou não? Fazemos parte do corpo de Cristo. Então, por fazermos parte do corpo de Cristo, nós somos santificados em Cristo, certo? Então Paulo foi chamado por Jesus para ser apóstolo.
enquanto que o povo foi chamado por Deus para ser seu povo santo. E a palavra santo aqui, ela tem uma linguagem figurativa. A palavra santo significa separado. Separado. E aí quando falo sobre esse assunto, eu gosto sempre de ilustrar. Se você chegar em casa hoje, faça esse teste. Coloque um copo com água e pegue um pingo de óleo de soja. Coloque um pingo de óleo dentro do copo. Veja se ele se mistura. Mistura, irmã Jane? Fica separado. Ele não se mistura, ele está isolado. É assim que nós devemos viver a vida cristã. Separado do mundo. Ah, mas todo mundo faz isso. Você não é a primeira vez. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É isso que Paulo nos diz. Então, meus irmãos, fomos chamados para sermos santos. Amanhã você ouvirá a conclusão desta palavra, mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez o conjunto coral Saracali. E até amanhã. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mais de todos os lugares, mais bonito, inspirador, é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é a minha esperança, nosso provedor, é ali onde eu me encontro. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar.